Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Xalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Mas antes da gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Então, clica aqui embaixo, isso ajuda demais o nosso canal. Isso é uma forma da gente chegar para mais pessoas. Então, quem puder, clica aí que isso nos ajuda demais, certo? Bom, hoje, na nossa pílula, nós vamos falar sobre... Foi até uma pergunta que um filho de santo me fez, sobre quem é Santo Antônio de Pemba, né? Se é um santo da igreja, ou é da Umbanda, e quem que é essa figura. Mas antes da gente falar, não se esqueça que nós temos os nossos cursos no Hotmart. Aliás, a gente fala de Santo Antônio no curso do Hotmart. No nosso workshop de Exu, temos o nosso curso de chakras, e mais uma série de conteúdos que você tem acesso. Então clica aqui embaixo que você fica sabendo, além do livro Senzala, que é uma psicografia feita por mim, né, contando a história do preto velho que chefia a nossa casa, que é o Pai João. Então, quem quiser, adquire aqui na editora Mariô, vai lá com um autógrafo meu, ou pode mandar também pelo WhatsApp, a gente pode conversar aí e mandar para vocês, certo? Bom, hoje, esse meu filho de santo me perguntou ontem à noite quem é Santo Antônio de Pemba. E ele me perguntou Santo Antônio de Pemba porque na nossa casa nós cantamos um ponto de Santo Antônio, né? Um ponto que nós cantamos na Gira de Exu, que ele fala: Santo Antônio de Pemba caminhou 7 anos à procura de um anjo, foi até que encontrou. Então a gente canta esse ponto falando desse Santo Antônio. Tem um outro ponto que a gente canta também, que é o Santo Antônio de ouro fino, arreia a bandeira e vamos trabalhar, que é um ponto também ligado às nossas giras de Exu. E aí ele queria saber quem é Santo Antônio de Pemba. E Santo Antônio de Pemba e Santo Antônio de Ouro Fino é o mesmo santo, que é conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Que, aliás, tem um ponto também que na Umbanda a gente canta, que ele fala: Santo Antônio de Lisboa, milagroso imperador. É um ponto bem raiz, e ele fala sobre Santo Antônio de Lisboa. E aí fica essa dúvida: Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua é o mesmo santo? E Santo Antônio de Pemba, Santo Antônio de Ouro Fino é o mesmo santo? Sim, é o mesmo santo. Santo Antônio de Pemba é um apelido que ele ganha na Umbanda. A Umbanda chama Santo Antônio de Pemba, tá? Por que chama de Santo Antônio de Pemba? Não tenho a mínima ideia. Talvez seja por uma conexão dele com a questão ligada à transcendência da morte, tá? Porque Santo Antônio, quando a gente estuda a história dele, Santo Antônio, algumas pessoas ele vence a morte várias vezes. Santo Antônio tentaram envenenar ele, né? As pessoas que eram contra o que ele pregava. E é importante nós falarmos que Santo Antônio tem a mesma roupa de São Francisco, porque Santo Antônio era franciscano, né? Ele entra na ordem já no final da vida dele para a ordem de São Francisco, né? Santo Antônio ainda participa da última, vamos dizer assim, palestra de São Francisco antes dele morrer, né? O último grande encontro dos franciscanos antes de São Francisco falecer. Santo Antônio está lá, e aí a figura de São Francisco muda a vida dele, muda a teologia dele, e aí ele entra para a ordem franciscana, por isso a mesma roupa, tá, de frade. Então, Santo Antônio provavelmente tenha ganhado esse nome de Pemba porque ele passa da morte. Tentam envenenar e não conseguem envenenar. Elas tentam matar Santo Antônio de várias formas e não conseguem. Então, provavelmente, como a Pemba ela é um instrumento de vida e de morte, de transcendência, ela seja conectada a isso, por isso esse apelido de Santo Antônio de Pemba. Santo Antônio de Ouro Fino seria por causa da cidade de Ouro Fino, que fica em Minas Gerais, e tem uma catedral de Santo Antônio, né? uma basílica de Santo Antônio, uma igreja de Santo Antônio. Então, provavelmente seja de lá. A questão é, historicamente falando, existe essa questão de Santo Antônio ser de Lisboa ou de Pádua. Aliás, é uma briga entre italianos e portugueses. Por quê? Porque Santo Antônio é o padroeiro da cidade de Lisboa, tá? E isso porque ele nasceu em Lisboa. Então, Santo Antônio era português, ele é de descendência portuguesa, ele nasce em Lisboa, ele vive em Lisboa um tempo, onde ele se ordena padre, e aí ele vai passar por vários lugares, entre eles o Marrocos, a Albânia e uma série de lugares, aonde ele vai tentar levar a teologia cristã.
E aí, Santo Antônio, quando ele está doente, ele resolve ir para Pádua, aonde ele morre. Então, olha só, 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que aliás está chegando, e a gente vai ter uma pílula para falar sobre Santo Antônio na Umbanda. Essa aqui é uma pílula para não falar necessariamente de Santo Antônio na Umbanda, e sim historicamente de Santo Antônio. Então, Santo Antônio, no dia 13 de junho, ele morre, ele falece na cidade de Pádua. E aí ele ganha o nome de Santo Antônio de Pádua. Isso é importante a gente falar, que às vezes as pessoas não se atentam. Pádua, Assis, Cássia, são sobrenomes hoje, mas esses lugares, os santos que trazem esse nome, como a maioria dos santos trazem, não tem nada a ver com o sobrenome, é o lugar que eles morreram, tá? São Francisco de Assis viveu e morreu em Assis, assim como Santa Clara também é Santa Clara de Assis, porque viveu e morreu em Assis, na Itália. Pádua, mesma coisa. Lisboa, mesma coisa, onde ele nasceu e onde ele morreu. Você tem o caso de Santa Rita de Cássia. Cássia, cidade que Santa Rita morreu. Ela nasceu em Perúdia e morreu em Cássia. Então, é normal a gente falar que esses santos têm esses nomes porque são os locais que eles morreram. Então, Santo Antônio de Pádua ganha este nome por ter morrido em Pádua. Mas os portugueses, até hoje, chamam de Santo Antônio de Lisboa por ele ter nascido lá e por ele ser o padroeiro da cidade de Lisboa. Uma outra coisa também legal da gente falar de Santo Antônio, da iconografia dele, por ele sempre ser esse frade e ele sempre está segurando a figura do menino Jesus, muita gente acredita, até acha na cabeça delas, que Santo Antônio conheceu Jesus, ou foi da época de Jesus e conheceu Jesus criança e alguma coisa assim. Não, ele não conheceu Jesus, pelo menos não na carne, não fisicamente. Santo Antônio de Pádua teria morrido, né, até deixei aqui para falar para todo mundo, em 1231, então 1200 anos depois de Cristo. O que acontece é que em uma das suas meditações, Santo Antônio foi agraciado pela presença de um bebê, e esse bebê era o menino Jesus. Então, Santo Antônio está muito conectado a essa questão do bebê de Jesus, da criança Jesus. Por isso ele carregar nos ombros dele o menino Jesus. E isso tem a ver por ele ter tido uma meditação e ter tido contato com esse ser, com Jesus na forma de bebê. Então, por isso que ele carregaria. Além disso, Santo Antônio está muito conectado ao bebê, porque um dos grandes milagres de Santo Antônio tem a ver com uma criança. E, aliás, foi isso também que fez com que Santo Antônio ganhasse a fama do casamenteiro. Santo Antônio nunca arrumou, nunca foi cupido, não é o padroeiro do Tinder, não é o fundador, né, do Em Nome do Amor, do Silvio Santos, não tem nada a ver com isso, tá? Santo Antônio é um santo para salvar os casamentos. E aí isso se tornou, depois de salvar os casamentos, de auxiliar os casamentos e de arrumar os casamentos. Foi um salto. Mas isso se vem porque um dos milagres de Santo Antônio, atribuído a Santo Antônio, e se não o maior milagre de Santo Antônio, isso comprovado por várias pessoas da igreja, tá? Lembrando que mesmo depois de 1200, você precisava ter comprovação de 3 milagres para ser santificado, né? Para virar santo, não beatificado, santificado. E Santo Antônio é um dos santos mais populares e um dos santos mais rápidos da igreja, porque ele morre em 1231 e em 1232 ele já vira santo. Isso porque um dos milagres dele que ele teria feito foi na frente de todo mundo, que foi um casamento que estava acabando. Isso porque o marido acreditava que a esposa o tinha traído e o filho, o fruto aquele bebê que teria nascido, ele não era filho dele. E isso estava dando uma comoção muito grande. O homem tinha falado que mataria a mulher, mataria a criança, seria um grande problema, tá? E isso na paróquia que Santo Antônio vivia. E aí Antônio, que não era santo ainda, vai até essa casa e quando ele chega, só a presença dele induz o parto, tá? Dessa criança que já tinha época para nascer, mas induz o parto. Assim que ele chega na casa, a mulher entra em trabalho de parto e ele fica esperando na sala. E aí o bebê nasce. E o bebê nasce, e quando ele nasce com poucos minutos de vida, nem com 1 hora de vida, esse bebê é dado nos braços de Santo Antônio. E Santo Antônio pergunta ao bebê:
quem é na verdade o teu pai. E esse bebê com minutos de vida teria falado e apontado pro marido, né, pro pai realmente, e falado, ele é meu pai. Então é por isso que Santo Antônio é associado à figura da criança, por salvar os casamentos e por ajudar os bebês. Então por isso ele carregar o menino Jesus, por isso ele sempre ter um bebê no colo, por essa ligação. Aliás, é por isso, até mesmo que tem um costume, né, para as mulheres que querem fazer as famosas simpatias de casamento, né, no 13 de junho, que escondem o bebê, né? Aliás, é normal as pessoas venderem, né, a imagem de Santo Antônio, que você tira o bebê e esconde o bebê e só entrega o bebezinho quando você arruma um marido. Então, é normal que tenha esses costumes, e aí ao decorrer da semana a gente pode fazer uma pílula só para falar dessas simpatias, tá, de Santo Antônio, mas lembrar que Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, de Ouro Fino e de Pemba é o mesmo santo, que nasce em Lisboa, morre em Pádua, é um grande doutor da igreja, um grande teólogo, um homem que fez muitos milagres por onde passou, milagres reais, por isso ele se torna um santo tão rapidamente, e um homem que teve a sua vida mudada pela figura de São Francisco, que faz com que ele vire frade também, que ele vire um franciscano e que ele siga as leis de São Francisco, que ele acreditava que era melhor. Então este é Santo Antônio. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei, procure um terreiro numa gira de Exu, que você com certeza vai encontrar algo de Santo Antônio. Um abraço, saravá e até mais.